Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é a hora que você está nos assistindo, nos ouvindo, mas é um grande prazer estar de volta aqui no Paulo Talks e uma oportunidade muito interessante, muito agradecidos estamos nós, a Fractal, por manter esse canal de comunicação aberto, que faz com que muita gente possa nos conversar com a gente trazer um conteúdo especial. E hoje, sem maiores delongas, né, eu quero introduzir o nosso convidado dessa entrevista especial. Uma agenda bastante carregada, uma pessoa difícil de conseguir um buraquinho na agenda para um bate-papo livre, leve e solto. Eu hoje tenho a grande satisfação de trazer para a entrevista de hoje o meu amigo gaúcho, né, colorado, Luiz Verri, que é engenheiro, é um profissional de larga experiência em gestão de ativos, empresário, autor de diversos livros, uma autoridade no Brasil e na América Latina para o assunto de grandes paradas, profissional de larga experiência em vários segmentos e que hoje está aqui com a gente para dividir um pouco da sua experiência sobre esse assunto tão importante, né, nas empresas de médio e grande porte que se fazem uso das grandes paradas, embora as empresas pequenas também façam as chamadas pequenas paradas. Luiz, como vai? Tudo bem? Tudo bom, obrigado. Eu que me sinto honrado pelo convite. Muito obrigado, Paulo. Luiz é um profissional que atende várias empresas e por isso a gente já deu essa entrevista umas 3 ou 4 vezes, porque ele estava atendendo clientes que estavam precisando do seu aporte, né? Trabalha como coach, trabalha como mentor para muita gente que, inclusive, tem empresas que atuam no setor de grandes paradas. Luiz, indo direto ao ponto, assim, me diga, como é que você foi parar nesse negócio de grandes paradas? É uma história boa. Bom, quando eu começo meus cursos, eu começo o currículo dessa forma, né? Porque o cara vai ficando mais velho, tomar cuidado, porque o currículo fica muito grande, né? Então, você contar o currículo todo é um horror. Mas eu comecei paradas, eu já tinha uns 20 anos de formado, não, menos um pouco. Mas eu fiquei 12 anos fora da Petrobras, né? Trabalhei na Petrobras e fiquei 12 anos fora. Esse tempo que eu fiquei fora, eu peguei 2 grandes construções. Então, eu fui chefe da montagem eletromecânica numa delas. E aí aprendi muito aí de gerenciamento de projetos, né? Bom, aí depois entrei na Petrobras de novo, voltei, fiz concurso de novo, voltei. Eu sou engenheiro eletricista, então eu estava lá na gerente de manutenção da planta de utilidades, né? Refinaria de Paulínia, a maior refinaria do Brasil, ela dividiu em plantas. E a minha lá, eu era gestor de manutenção de uma das plantas, planta de utilidades, porque eu sou eletricista, como falei. E o que aconteceu? Nessa época, essa refinaria vinha com maus resultados de paradas, né? Fazia uns 10 anos que não fazia paradas de unidades de processo no prazo, no custo. Então, veio uma consultoria externa e fez um estudo lá, falou, não, tem que ter um setor centralizado de gerenciamento de paradas. E as únicas paradas que não atrasavam era da minha área, mas era caldeira, sabe? Caldeira, gerador, coisa menor. Para a refinaria, coisa menor, né? Para uma fábrica média aí é coisa grande. Mas eu conseguia fazer as paradas no prazo. Então, por isso que me botaram chefe desse setor e pegaram todos os caras que eram de parada das plantas e botaram nesse setor. E aí a gente teve, rapaz, 1 ano para planejar a próxima parada. Com isso, nós estudamos muito, né? Estudamos paradas que não deram certo antes, né? Todas, por que não deram. Estudamos as viagens dos nossos colegas ao exterior. Fui eu para os Estados Unidos, numa refinaria, duas, na verdade, refinarias americanas, de primeiro quartil, né? São aquelas que vão bem, vão muito bem e tal. A gente conseguiu. Referência de mercado. O Alan foi na Grand Puy.
O Allan, nessa época, era gerente de manutenção da Regap, Allan Kardec. Ele foi em Grand Puy e foi outra esqueci, na Espanha, da Espanha, Repsol. E o outro colega, o Ismar, foi na Alemanha. Então, nós pegamos todos esses reports, né, para ver o que tinha aí de parada. E aí a gente verificou, rapaz, que o grande problema não era técnico, não era de computador ou de MS Project, não. O problema era atitude. O problema era, né? E o diabo é esse. Como é que nós vamos fazer com empregados brasileiros, né? Os contratados brasileiros, ter a mesma disciplina que tem nesse país. Teve um que foi para o Japão também. E esses lugares, eu brincava com o meu chefe, né, na época, pô, se meu funcionário fosse japonês, era mole aquilo, né? E aí foi aí que a gente começou, né? Aí implantamos um sistema, o sistema deu certo, a gente fez, em 4 anos, 6 grandes paradas, porque tem muitas unidades de processo, né? Cada uma tem uma campanha. Campanha é o prazo entre 2 paradas consecutivas, né? Então, tem uma campanha de 2 anos, outra de 3, outra de 1. Então, nos 4 anos... O setor que tem as maiores campanhas é o setor siderúrgico, né? O siderúrgico, então, alto forno é enorme, né? É isso mesmo. Mas o nosso lá é o maior... O setor de papel e celulose é quase todo ano, né? Por causa é todo ano em função da NR13, né? Da caldeira. Né? Então, mas eles estão querendo estender para 18 meses. Estão brigando para conseguir. Vamos ver se eles conseguem. Mas nosso lá, então, com isso eu peguei umas 6 paradas nesses 4 anos. E todas a gente adiantou. Todas. Era um negócio ali, só atrasava, de repente começou a adiantar, né? Isso chamou a atenção de várias formas, né? Chamou a atenção dos colegas para outras refinarias e outras empresas começar a ver o que era. Chamou a atenção dos diretores da Petrobras, foi promovido, né? Foi promovido para gerente de manutenção da planta toda. E chamou a atenção de colegas da Brahman e outros que começaram a me convidar para palestra, depois para curso, papapá. E eu comecei, então, meio assim, empurrado a fazer a carreira. Por causa dessas exigências é que surgiu o seu primeiro livro sobre o tema, né? Mas aí não. O primeiro livro tem uma história engraçada, interessante. Eu fiz um mestrado em qualidade, né? Eu tenho assim um background de confiabilidade grande, mas pouco usado. Algumas vezes me convidam para dar curso de confiabilidade, né? Que usa o mesmo modelo mental de paradas. Precisa ter a mesma disciplina. Você trabalha para o futuro, né? Você não está trabalhando para o aqui e agora. E esse é o grande problema. Parada, confiabilidade, é você estar trabalhando em coisas que vão te resolver o problema daqui a 6 meses, 1 ano, e não agora, né? E esse é um problema sério. Bem, mas aí, como eu falei... É um negócio interessante, porque geralmente a parada está associada ou a uma exigência legal ou um aspecto de sazonalidade da produção. No caso do setor de açúcar e álcool, né? Isso, que o pessoal vai juntando tudo lá para a grande parada, né? E é um negócio interessante, você sabe, desculpa te interromper, mas eu sempre digo, o pessoal se preocupa muito, que eu gosto muito desse negócio de indicadores de desempenho, indicadores de gestão, você sabe que eu sou um pesquisador nessa área, e o pessoal, para mim, o indicador rei se chama backlog, porque quando você consegue ter esse indicador em mãos, verdadeiramente apurado, é porque você já tem um monte de coisas boas já que você fez antes, como o tempo médio de reparo, né? O tempo médio entre falhas, a questão da disponibilidade operacional, etc., para poder chegar no backlog. E você tem um controle da sua mão de obra fantástico. Mas o backlog é interessante porque ele se comporta de acordo com o tipo de sazonalidade que a empresa se prepara, né? Quando a empresa se utiliza de grandes paradas, o backlog tem um comportamento bem voltado para isso, né? Mas a parada,
além de ser determinada pela sazonalidade, ela é determinada também pelo equipamento, né? O equipamento Sim, fica sim. reclamando lá se você não, né? Ele tem um desgaste natural. Então, bom, mas aí quando eu estava quase para me aposentar e abrir uma firma de consultoria, já estava dando muitos cursos, né? Aí o Mohamed, né? Mohamed, dono da Qualimarket, né? Isso. É, Grande, ele, grande figura. ele é um incentivador, né? Quase todo mundo que escreve escreve pela Quality Market, né? Então, encontrei com ele, não sei o quê, dei uma palestra sobre a minha tese, que era qualidade na manutenção industrial, não era parado. Ele olhou lá minha tese, não sei o quê, falou: isso aqui dá um livro. Aí deu um livro, chama Qualidade Total na Manutenção Industrial, o primeiro livro que eu escrevi. Aí o livro começou a vender bem para o mercado técnico, né? Quer dizer, assim. Aí eu já estava aposentado, ele me ligou e falou: rapaz, teu livro está indo bem, vamos fazer o seguinte, escreve outro, né? E era assim, ó, eu quero lançar no Congresso da Brahman, né? Que era, sei lá, 8 meses depois, 10 meses depois. Falei, bom, nesse período aí só se for sobre parada, porque eu tenho tudo na cabeça, eu posso escrever sobre parada. Ah, tá bom, ótimo, não tem nenhum grande livro para. Tá bom. Então, aí escrevi, né? E aí, o que eu fazia? Eu escrevi em tudo quanto é lugar, eu ia dar curso não sei aonde, me lembro até eu no hotel lá à noite escrevendo, né? Porque tinha que escrever rápido. Mas eu sabia muito de cabeça, assim, realmente eu dava curso e tal. E aí esse livro até hoje é o que mais vende, né? Eu escrevi depois mais dois pela Quatmark, escrevi um, um em espanhol, outro em inglês, mas é o que vende mais é esse aqui, de paradas aqui da Quatmark. Eu já tenho, acho que 5 ou 6 reimpressões e 2 edições. Então, essa é a história desse livro. E é muito interessante, às vezes me convidam, chega lá, o diretor fala: tem o seu livro. Por quê? Porque o cara leu faz um tempo, foi indo, virou diretor. Né? Então, É. basicamente, essa que é a história do livro. Muito bom. E você atualmente, né, faz suporte da consultoria, assessoria para muitas empresas. Qual é o setor que tem cada vez mais feito esse esquema de uso de paradas feito de forma profissional, de forma bem pensada? Olha só, é engraçado, porque os que me procuram é que eles precisam mudar alguma coisa, né? Uhum, Então, tem a São Martinho, por exemplo. São Martinho é uma grande fabricante de etanol, né? uhum. O São Martinho, a parada dela era de. Você sabe disso, a parada dessa área, como a cana tem uma sazonalidade, fica 60 dias sem cana ou Sem mais, safra, né? sem safra. Então, ele é 60 dias, 70 dias a parada. Aí eles começaram a fazer de milho. E o milho ele é estocável, né? E aí eles tiveram que baixar de 70 para 30 dias, né? É uma coisa que parece muito, mas não é não. 30 para eles é pouco, porque estavam acostumados com 70, né? E aí me contrataram. E aí a gente conseguiu, o ano passado, fazer nos 30 dias, e agora estão me contratando de novo. Então, esse é um exemplo de uma empresa que está muito. Assim, na área dela, ela está top, né? Agora, Você sabe tem. que. Sim, pode falar. Diga. Não, bem me recordando, né? Essa falta de cabelo que a gente tem, né? Vai deixando crescer até em outros lugares para fazer um pouco de compensação. E essa conversa boa com você vem reminiscências, né? E eu me lembro que eu tinha um contrato de manutenção com uma fábrica da Brahma, ainda a Brahma, antes de ser Ambev, antes de ser Embev, todas essas incorporações aí. E eu tinha uma fábrica da Brahma que eu tinha um contrato de manutenção lá em Curitiba e fabricava cerveja, né? Não era uma linha de refrigerante. E tinha parada de manutenção porque para garrafas, né? O principal equipamento Engarrafador, né? O equipamento é engarrafador, é isso mesmo. é o limpador de garrafas, que é o É. principal equipamento. Ele ia entupindo, entupindo por causa
pessoal bota de tudo, né, dentro das garrafas, e o limpador de garrafas era o gargalo maior da parada. E quando eu assumi o contrato de manutenção, a parada era de 17 dias, sempre no inverno, né? No mês de julho, lá, final de julho, início sim. de agosto, quando eu tinha a programação de parada. E depois de 3 anos trabalhando no assunto, como contratado, executante da parada, caímos para 12 dias, 11 para Bom, 12 então, dias. é isso aí. Nunca tivemos uma bonificação de contrato por causa disso, mas o cliente ficou muito satisfeito, porque você imagina, né? Era uma redução assim, Não, bastante expressiva. são ganhos muito significativos, né? Por exemplo, a própria Isso, refinaria que eu trabalhei, isso era muito dinheiro, né? O cara é, lá parado lá, ele, digamos, 30 dias, atrasava para 40. Então, a 10 dias de perda de produção é um negócio assim, né? Muito dinheiro. Mas tem mais empresas, viu? Tem empresa do tipo que você falou, a Suzano, aconteceu uma coisa muito interessante. Durante vários anos foram os caras fazer curso comigo, né? Na Abrama. Aí chegou um ano que estava lá. Suzano papel e celulose, né? Só que na época era Aracruz, não era, hoje é da Ah, Suzano, Aracruz. Aracruz. Aí chegou o gerente de manutenção, falou: eu vim ver seu curso aqui, que os caras querem implantar uma série de coisas, eu quero ver se é para implantar mesmo, não sei o quê. Eu falei: tá bom. Aí o cara fez o curso, gostou também, e aí nós ficamos. Isso eu fiz com várias pessoas, ficamos trocando ideias e tal. Aí ele me contratou para dar uma revisão no procedimento deles, né? Eles conseguiram diminuir, Paulo, de 18 para 10. Até hoje eles fazem 10 dias. Né? Então, a Mas, Suzy. Luiz, vamos combinar, né? Alguma coisa mudou desde essa época. Por exemplo, hoje nós temos softwares de gestão que ajudam Sim, bastante nas sim, paradas. sim, sim. Temos né, aspectos bastante interessantes de qualificação de pessoal, melhores E fornecedores no troca mercado. também, troca de equipamento grande, né? Em vez de fazer manutenção, fazer troca também tem muita Isso, coisa. isso. Bom, mas Então, enfim, tem uma vantagem sobre isso. Quando a gente fala sobre esses ganhos de produtividade, tem que é, lembrar que a tecnologia ajudou bastante, né? E melhorou, melhorou. a pergunta que eu faço para você é essa, exatamente essa. Qual o perfil do profissional de gestão de paradas? Porque a gente sabe que é o seguinte, né? O cara que faz planejamento, ele é diferente do cara que executa. É, Né? São perfis profissionais. Quem planeja, pensa, bola as coisas, precisa ter uma experiência de campo e tal. O sujeito que mete a mão lá, vai para o campo mesmo, é um outro perfil de profissional. E o profissional de parada de manutenção, a meu ver, é muito diferenciado. não, e é mesmo. E a gente chama até de mosca branca, né? Nesses anos todos, eu me tornei referência mesmo. Outros países também, de lá, tudo quanto é país sul-americano aí também. Aí, de vez em quando, ele me pergunta: eu estou querendo um cara que tenha 15 anos de experiência, seja um técnico de planejamento. O cara fala: eu falei, não, você quer uma mosca branca, né? Não, não tem. Essa mosca branca não tá empregado e difícil de sair. Né? É muito difícil sair um cara desse tipo. Porque, E a contratação de um profissional desse tem que ser assim, 2, 3 anos antes da parada, né? é verdade. Então, mas o problema é que o perfil que você está falando, a principal característica do cara é disciplina. Né? É o Certo. cara ter disciplina para não ser envolvido pela correria, né? Ter disciplina para. Ele não pode estar envolvido com o dia a dia, né? Não pode, não pode. E nas empresas é irresistível assim, a ideia de pegar um cara dele, porque o cara é bom. O cara, entendeu? Para algumas coisas, para pequenas paradinhas, né? Para outras coisas. Então, mas o perfil é esse de um cara organizado, né? Um cara disciplinado. Organizado e disciplinado. Eu acho que esse é o principal. E, claro, o cara tem que gostar de ficar atrás do computador, porque vai ficar bastante tempo atrás do computador, né? Tem pessoal aí que é viciado em adrenalina. O cara gosta de ficar no campo, ele não. Mas velho, o cara que vai para uma parada, ele também tem que estar lá no campo, né? Olhar os Não, equipamentos, ver mas a questão da durante a fase mobilidade, de planejamento, menos. Agora, menos. durante a parada, sim, aí sim. Aí também, aí a adrenalina é grande mesmo.
mas é diferente, né? Tem cara que é todo dia, o cara adora ficar correndo, o dia passa, né? O cara até fala, o dia passou rápido, tal, porque ficou correndo atrás das coisas. Né? Então, Uma das coisas que eu acho que eu estou fazendo essas perguntas para você na condição de como se eu fosse constituir um grupo de parada, né? Uma das coisas que eu entendo que o pessoal que organiza grandes paradas tem que ter uma habilidade muito grande para arregimentar não só os profissionais, mas principalmente os fornecedores, que é uma questão logística, né? A ser sempre experimentada, né? O cara tem que ter coragem também, sabe? Agora estamos falando de um nível um pouco superior, né? Não é só o técnico que está lá dia a dia, mas o cara que está coordenando. Tem que ter muita coragem, porque é assim, quando a gente vai para o exterior, e a gente foi em vários, a gente vê que é bem diferente o esquema de contratação. Né? No Brasil, hoje, os grupos econômicos estão sendo donos de grandes empresas. Né? E os caras querem gastar pouco. E não dá, né? Não dá para você fazer uma boa parada assim, pensando apenas no custo inicial, no custo que você está botando lá. Você tem que ver o total. E esse é um problema. E a coragem que eu te digo é o seguinte, por exemplo, você falou em não ganhamos bônus, você falou, né, Paulo? Você baixou de 18 para... Eu fui o primeiro cara que botou bônus por desempenho aqui no Brasil. Né? Eu vi lá nos Estados Unidos e falei, pô, esse troço é bom. Né? E colocamos aqui. Foi uma briga para colocar, mas colocamos. Mas a maioria das pessoas não tem essa constância de propósito, sabe? Essa persistência. E esse é um problema também. Quer dizer, porque um colega, uma vez, eu fui num desses seminários. Aliás, eu era o tal do chairman, é o cara que organiza lá, tal, que pediram para eu fazer. Mas foi um cara lá e ele comparou a parada a uma batalha de guerra. Então, ele fez uma comparação entre aquele livro do Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, com a parada. E tem tudo a ver, porque a parada é uma batalha, cara. E você falou em logística, né? É isso aí também. Quer dizer, você depende muito da logística e do que você prepara antes. Por exemplo, o processo de contratação, você tem que... Nós fizemos isso. Faz um workshop com os contratados para ouvi-los e para dizer também, olha, aqui vai ser assim, 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 né? Não pode simplesmente botar um edital na praça aí e pegar o mais barato, né? Esse negócio do show, né? A grande parada é como um show de rock, um rock verdade, da vida, verdade. que você tem que fazer toda uma preparação, centenas de fornecedores, cada um com a sua responsabilidade pequena, média ou grande, né? Com impactos pequenos, médios ou grandes, mas todos contribuindo para o resultado final. Né? Que é fazer o negócio acontecer e todo mundo sai satisfeito, e depois tem a entrega e a desmobilização. Né? São um desfile de escola de samba, como a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar. Então, eu assisti uma vez uma palestra do Joãozinho 30. Joãozinho 30 foi dar uma palestra lá, e ele começou a palestra assim, vocês já viram, assim, chegar tal dia e falar, não está tudo pronto, então nós não vamos fazer o desfile de carnaval. Né? Vamos adiar, porque não está pronto, não chegou, né? Nunca, né? Nunca viram. Nunca aconteceu, né? Isso não acontece, não é possível isso. Não é possível, é impossível. Bom, mas aí ele falou uma coisa muito interessante, que é na motivação das pessoas, né? Na motivação, porque uma escola de samba tem uma motivação muito grande das pessoas envolvidas, além de uma organização que a gente não vê, né? A gente só vê ali, mas uma organização, né? E então esse é outro fator que nós não falamos até agora, que é a motivação das pessoas, né? Quer dizer, o gestor, além de conseguir o apoio de todas essas partes interessadas, os stakeholders, né? Os caras, tanto quem contrata, os gerentes e tal, os caras que vão fazer têm que estar motivados. Né? E a gente tinha técnicas de motivação, assim, fazia... Até eu tenho foto assim no palanque, parece um político falando com os caras lá.
pedindo, né? Pô, falando que o trabalho deles era importante para nós e tal. Isso dá uma diferença boa, viu? Dá uma Com diferença. certeza. Uma das coisas, VR, que com a nossa experiência de campo, eu também tenho a minha, né, não tão longa quanto a sua nessa questão de paradas, mas na gestão de ativos, que é a questão das greves que acontecem durante as grandes paradas. Né? Quando temos paradas de porte, é comum. O pessoal vai lá, desmonta toda a estrutura e tal, bota abaixo o que vai ser substituído, o que vai ser, enfim, consertado. Na hora que aquilo baixou no chão, pronto, aí o sindicato vem, pá, greve. Qual é o antídoto? Como é que se faz nessa hora? Eu tenho orgulho de dizer que essas 6 paradas, e depois eu fui. Aí eu fiz também uma obra grande, né? Uma obra de. Fui promovido horizontalmente para gerente de empreendimento, um empreendimento grande, 270 milhões de dólares, né? Na mesma refinaria. E também conseguimos fazer no prazo e no custo. E aí eu fui promovido para gerente geral da refinaria de Cubatão, né? Que também, e a refinaria de Cubatão, o entorno na questão sindical é muito maior do que a de Paulínia. Então, o perigo de greve também era. E aí eu tenho orgulho de dizer que eu consegui ficar 3 anos na refinaria de Cubatão e não teve greve. Eu consegui fazer 6 paradas, grande manutenção na Replan, e não teve greve. E como é que é? O que a gente faz, né? Bem, tem coisas assim que é tipicamente gerencial, né? E tem coisa que é quase que político, né? O cara tem que ser. Primeiro, você tem que ouvir as outras partes, né? Existe aquele gerente que não quer nem conversar com ninguém que não seja do par dele, não quer conversar, né? Primeiro você precisa conversar. Agora, existem algumas táticas de guerra, assim, né? De guerrilha, né? Você põe uns caras lá para ouvir os zuzuns, né? Para ouvir os boatos. Né? O cara vai lá disfarçado de alguma outra coisa lá, e fica ouvindo. E isso é uma coisa muito importante, é saber o que está rolando na área, o que está começando a desagradar o pessoal, o que não está desagradando, né? Outra coisa que nós fizemos, conversar, eu falei off aqui, quando a gente estava conversando em off, eu falei que a gente, até com político, a gente conversou, né? O político que a gente sabia que tinha influência no sindicato, né? Olha, pelo amor de Deus, né? Você gosta do Brasil que nem eu, né? Então você não pode deixar nós atrás. Me ajuda aqui, né? E aí. Fala, desculpa. Não, aí teve uma ocasião que quase que saiu uma greve, mas aí eu chamei os caras para negociar com o grevista, os vereadores que eu tinha conversado antes, sabe? E os caras conseguiram segurar. Então, quer dizer, tem que ser heterodoxo, você tem que. Né? Para poder. Quando a gente acende esses cargos de gestão, o lado técnico ele é importante, porque você sabe, não vai, né, comer como diz o popular, não vai comer na mão dos outros, mas o aspecto da administração, de uma visão mais complexa, mais holística, tem que existir na cabeça de quem está no comando, né? Eu era diretor de uma empresa de serviços no Rio de Janeiro, uma grande multinacional, e tínhamos contratos gigantescos de manutenção. E eu fui almoçar com o presidente do sindicato, lá no Rio de Janeiro, e ele falou, ô Paulo, eu me dava muito bem com ele lá, tinha uma relação assim tranquila, né? Sujeito político, mas, enfim, conversava direitinho. E ele falou para mim, olha, entre os dias tais e os dias tais, você não programe nenhum tipo de atividade de grande porte para os seus serviços, com os seus clientes, porque esse é ano de eleição no sindicato e a gente vai ter que fazer umas greves lá no seu portão, fazer umas manifestações e umas interrupções, nada grande, 2 ou 3 dias a gente resolve, só para... Aí eu falei, mas como? Era a primeira vez que eu estava enfrentando isso. A questão política, eu não vou ser reeleito se o pessoal... Se eu não né, fizer uma grevinha, eu preciso fazer uma... Não tinha questão salarial, não tinha nada. Mas como estava se aproximando o processo eletivo da direção do sindicato,
majoritário da nossa categoria, ele me avisou, falou assim, olha, não programa, me deu até as datas, parece até a história do bombardeio lá em Israel, que o pessoal avisa, olha, vou bombardear tal lugar, assim, assado, e vou mandar bomba. E ele me avisou, vai ter bomba. E não deu outra, não deu outra. Ele foi Deu. lá, botou caminhão de som, impediu o pessoal de entrar na empresa. Eu, com 2 dias de antecedência, tirei todos os caminhões, porque era uma empresa de assistência de manutenção de rua, né? Então tinha caminhões, muitos veículos, tinha uma frota de 300 veículos entre caminhões e veículos leves. Eu tirei praticamente tudo de dentro lá da empresa, porque ele me avisou que ia ter, e para a empresa não parar. E 2 ou 3 dias de manifestação, faixa e tal, aquele negócio tudo, acabou, voltou tudo ao normal e segue o barco. Então, mas o fato de você conversar com ele já ajudou bastante, né? Porque ele conversar. Porque esse é um erro. Para começar, não tratar ninguém como inimigo, né? Isso aí. Então, é isso aí. Por exemplo, os lugares que eu fui gestor, né? Em geral, os caras têm uma raiva do sindicato, né? Falam, não adianta, gente. O inimigo aqui é falhar, é parar a unidade, é dar problema na unidade. Não é o sindicato. O sindicato. E tem outra coisa, né? O sindicato tem muitas coisas que eles querem que eu também quero, né? Ele quer que o trabalhador esteja satisfeito, eu também quero, né? Sim. Então, tem muita coisa que é congruente. Conversava claro com eles, falava, a única coisa que não dá é querer que vocês que o cara ganhe 100 mil reais por mês, todo mundo, não vai dar. Isso não existe, não dá para a gente chegar num acordo nessa questão. Mas em outras, né? Tipo assim, uma vestimenta digna para os funcionários, né? Alimentação. Uma alimentação boa, né? Isso aí. Condições de segurança, né? Segurança, isso aí. Eles querem, nós também. Então, vamos brigar nisso? Não vamos brigar nisso. Eu sempre disse, em todos os 40 e tantos anos de gestão de ativos, eu sempre disse que eu jamais pedi aos meus colaboradores, aos funcionários, que dessem o sangue pela empresa. O sangue a gente vai lá e doa no hospital. Né? Isso aí. Eu quero o suor de todo mundo. Isso, né? Vamos lá, veste boa a camisa. Boa frase. Né? O sangue você entrega lá no hospital e faremos todos uma boa ação. Eu te apoio nisso aí, mas eu não quero sangue de ninguém. Não, eu dou sangue pela empresa. O cara que fala isso, a porta da rua é serventia da casa. Porque esse cara é perigoso. Perigoso, eu não quero sangue, não. Mas pode falar. Você que tem uma entrevista, pode perguntar. Não, eu quero explorar ao máximo esse pouco tempo que eu tenho com você aqui, que conta um caos interessante de uma parada de manutenção que você tenha presenciado ou que tenha, né, surgido e alguém te contou. Né? Uma parada de manutenção é gente pra caramba, de tudo quanto é lugar, das mais diversas origens. É muita gente. Olha, não tem caso. Assim, uma coisa que é muito interessante é que a gente pensa, né? Você tem 1.500 pessoas, você pensa que os 1.500 estão lá para trabalhar na parada, né? Uhum. Não. Tem uns que estão lá para fazer venda de alguma coisa, tem traficantes no meio, tem, né? Então, a gente tinha uma equipe de escuta, eu falei, né? De CSI aí, para pegar essas coisas no ninho, né? No início, né? E esse a gente tirava da área. O cara está vendendo droga ali, peraí. Vendendo cachaça, né? Vender cachaça. Né? Para o pessoal vender durante a parada. É isso mesmo. Então, só quem não conhece bem parada é que acha que está todo mundo lá tranquilo, não vai dar. Não, vai ter. É muita gente. Você vê, outra coisa, o cara trabalha muito tempo, né? Fica sem. Ele não tem, ele ganha bastante e não tem muito tempo para gastar. Então aparecem os caras para vender coisas, entendeu? O cara ficha de mecânico, sei lá, alguma coisa. Mas o cara, na verdade, ele está lá para outra. E isso é pitoresco, né? Porque, quem que vai imaginar? Mas o gestor tem que saber disso, né? Exatamente. Então, esse é um caso, assim, que eu diria.
Mas tem um caso muito interessante que eu não vou falar os santos, né? Vou contar só o milagre, né? Que uma vez entupiu lá na partida, entupiu chama resíduo de vácuo, que é uma parte de uma unidade lá que tem resíduo de vácuo, né? Que é uma coisa que parece quase asfalto. Ela é aquecido para não endurecer e tal. Aí entupiu o negócio lá. Entupiu e tinha, tipo assim, 24 horas para desentupir, senão teria que interromper a partida da unidade, né? Aí tinha um cara na manutenção que era um gentleman. Um cara na nossa manutenção lá que era bem educado e tal. É difícil, né? O cara da manutenção geralmente é o cara que xinga e tal, né? Mas tinha um cara da operação, o cara só falava, até é meu amigo até hoje. Aí, então, foi designado o cara que era muito educado e esse cara da operação que era desbocado, né? Para resolver os problemas junto, que era o problema era dos dois, né? Não era só de produção e nem só de manutenção, era, né? E os caras ali tentando, né? Botava steam tracing a mais lá para aquecer, né? Tentava desentupir com vários solventes, não sei o que, não estava conseguindo. Aí chegou na hora do almoço, o cara que era só falava palavrão falou para o outro: Fulano, nós estamos. Fulano, falou pro outro. Aí o outro falou: oh, você pode estar como quiser ou desejar. Eu estou em sérias dificuldades. Né? Aí o ruim é que, para eles, né, principalmente porque falou palavrão e recebeu essa resposta fina, mas muito. Né? Tem um fofoqueiro que ouviu, eles falam. O diálogo. Ela ficou a parada inteira sabendo do papo. Né? Aí ficou legal, porque também, aí a gente, a partir disso, toda vez que queria falar isso, falava: você vai ficar em sérias dificuldades, viu, cara? Entendeu? E o cara sabia o que você estava falando, né? Exatamente. São os memes que são criados Esse é um durante meme a que vida. no tempo que não tinha meme, né? Mas era meme, é isso mesmo. Isso. O VR, eu fiz um trabalho para o Hospital Pinel, no Rio de Janeiro, e lá é um centro de referência de tratamento psiquiátrico, né? É o mais antigo do Brasil. E lá eu aprendi, durante o exercício do trabalho, que 20% da população é de maluco. Ah, bom, vinte é por isso. cento é maluco, né? Tem desde aquele que tem um pequeno problema de toque, né? Aquele cara que vai lá e fecha a porta 7 vezes antes de ir embora e ainda fica preocupado se não fechou a porta. É isso Aquela mesmo. pessoa que arruma o armário, tudo coloridinho, bonitinho. Se você mexer no bibelô, a minha mulher é dessas aqui, se mexer no bibelô que está em cima do negócio, ela sabe que alguém mexeu ali onde não devia. 20% da população, desde o maluco extremamente perigoso, um assassino em potencial, até esse maluco que é um maluco beleza, né? Então, mas os números crescem. Lá o Hospital Pinel fica no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde o poder aquisitivo é um pouco maior, e lá 26% da população considerada de maluco, esses malucos aí que eu estou falando. Por quê? Porque tem muitos idosos e alguns problemas de senilidade vêm com a velhice, mas também pelo consumo de drogas. É Né? verdade. E numa parada de manutenção, temos muito disso, que são pessoas, né, que estão lá de todos os tipos. Então, esse policiamento ao qual você se refere, ele é fundamental, porque estamos falando de gente. Né? É isso Você não mesmo. precisa de 10 malucos para ferrar uma parada, precisa de um só Um que vá só. lá e Isso aí. tope o negócio lá. Isso aí. Então é isso aí. O, eu queria falar também assim, dessa experiência em outros países aí do sul-americano, né? Foi muito engraçado também como é que eu comecei esse negócio, como é que eu fui trabalhar. Eu dei uma palestra no Congresso da Brahman. Eu estava no último ano que eu me aposentei em novembro, a palestra foi, o congresso é outubro, né? Então estava quase para me aposentar. E eu já sabia que eu ia abrir uma consultoria. Aí chegou um cara com sotaque, né, mas falando um português razoável.
e falou: "Ó, eu sou o presidente da ACN, você deve conhecer já, Associação Colombiana de Engenheiros Mecânicos, né? É, então eu vim aqui para selecionar um brasileiro. Olha só que bom essa coisa. Porque ele falou, porque o Brasil, muita gente diz que a manutenção é muito boa, a melhor da América do Sul. O cara que falou, não fui eu. O Alan fala isso também, eu acho que ele tem que estar certo. Na Fraia também fala isso. Eu também acho. Eu também acho. Então, ele falou, eu vinha selecionar um cara aqui para fazer uma palestra de abertura. Você tem interesse? Porque eu vi todas aqui, eu achei que a sua cabe mais para nós lá. Eu falei, ué, claro que eu tenho. Todo interesse. Era abril do outro ano, né? Já ia estar aposentado, né? Com a empresa de consultoria. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. E só que eu falei para ela, só que eu não falo nada de espanhol, né? Não sei como é que nós vamos fazer. Aí ele falou, não se preocupe. A gente convida sempre cara da Europa ou dos Estados Unidos e tem uma tradução simultânea, né? Ela falou, bom, então tá bom. E tem simultâneo para português e para espanhol. Ah, ótimo, então tudo bem. Aí fui. Aí dei a palestra e tinha um outro cara que deu uma palestra logo em seguida, que era um argentino. E aí fomos almoçar, aí o cara lá, o meu contato, falou: olha, o pessoal gostou muito da sua palestra. Se você aprender a falar espanhol, eu arrumo para você dar curso aqui, né? Eu consigo que você venha dar curso aqui na Colômbia. Aí o cara da Argentina falou: e eu consigo na Argentina também, porque eu gostei da palestra, porque era tradução simultânea, então todo mundo entendeu, né? Aí eu falei, pô, dois assim, cheguei em casa, já fui atrás de uma professora, né? E aí 2 vezes por semana, três, e aí um ano depois eu já escrevi para o cara, estou listo. Não estava tão listo assim, não estava tão. Mas uma hora eu tinha que falar, pô. Aí o cara, tá bom, os dois, né? Aí, por coincidência, o cara da Argentina é que me convidou primeiro para dar o curso lá. Aí dei o curso, gostaram, aí fui na Colômbia, aí fui indo. Aí também me contrataram para consultoria. Na época, a YPF, que era da YPFB, que era boliviana, e uma empresa de cimentos do Peru, várias empresas aí me convidaram também para dar consultoria. E o que eu percebi? Ah, sim, a Acindar, que é uma argentina, que é do mesmo dono é da ArcelorMittal, lá na Argentina. O que eu percebi? O problema deles é parecido e pior que o nosso, em termos de qualificação das pessoas, de falta de disciplina. Então, o problema nosso ele é cultural mesmo, ligado à nossa. Por exemplo, aqui dificilmente começa a reunião no horário, por exemplo, né? Dificilmente, dificilmente os meios de transporte cumprem horário, né? Bom, você vai na Europa, uma vez eu fui a um congresso em Berlim, o cara falou para mim, fui sozinho, falava inglês, né? Porque lá eles falam bem inglês. Aí o cara falou para mim, olha, eu perguntei como é que eu faço para ir num lugar assim, assim. Aí o cara do hotel, olha, aí passa um trem é um tipo de um bonde lá, né? A 7h49, sei lá, ele falou, não lembro. Ele falou, mas ó, o senhor é brasileiro, deixa eu falar, 7h49 é 7h49. Se o senhor chegar lá 7h51, já, né? Mas como é que eu ia explicar para o cara que eu era um brasileiro diferente? Não, eu falei, tá bom, obrigado, tal, né? Não tem... É isso, né? É a fama, e com muita razão, né? Com muita Com razão. razão. Velho, nós estamos quase chegando aqui ao nosso Sim. final, né? Porque o nosso compromisso é não fazer algo consistente, mas não muito longo, para não caçar a Sim. galera. Mas uma pergunta que não quer calar, né? Não quer calar, que é como é que está o mercado de desenvolvimento de profissionais para fazer frente a essas necessidades, porque você citou empresa de cimento, citou empresas do agronegócio, falamos sobre siderúrgicas, né? E tem as chamadas campanhas, né? Gostaria que você explicasse o que são as campanhas e quais são os fatores motivadores principais que devem ser observados na preparação de uma parada.
São três coisas, na verdade, você falou, né? Uma que eu Sim. acho que nós temos que falar, que é um problema estrutural, né? Nós temos um problema estrutural de falta de qualificação de mão de obra, né? E isso não é só na parada, não. Ela se acentua na parada porque você precisa de muito mais gente, né? Mas é um problema. E nós, diferentemente dos países que eu falei em dois, mas eu fui em todos, só não fui na Venezuela, o resto foi tudo, aqui no América do Sul, da aula. Então, da aula e consultoria. Eles não têm Senai, né? Nós temos. E nós usamos muito mal e porcamente o Senai. Nós deveríamos, na minha, eu fiz isso, nós fizemos isso. Nós fizemos tanto lá em Paulínia como depois em Cubatão, fazer convênio com o Senai para formar mão de obra específica para nós, né? Caldeireiro, por exemplo, caldeireiro montador, caldeireiro sem ser montador, mecânico especializado, né? Montador de andaime. Fizemos cursos, tripartite, a gente entrava com um terço, o Senai com um terço e a empresa ou o cara interessado com um terço. E aí depois a gente exigia um percentual de pessoal. Você mata dois coelhos, um é que você melhora a qualidade e se dois, você pega mão de obra local, que é um grande problema para essas cidades menores, né? Tem uma parada, enche de gente lá. Então, nós temos esse problema e nós temos que resolver. E como é que resolve? Nós temos o Senai, então é uma saída boa. Agora, não se pode querer contratar pelo menor custo inicial, né? Isso o Deming fala, o nosso bisavós, avós já falavam, né? Não, o barato sai caro, né? Então nós temos que também ter uma flexibilidade para pagar um pouco mais o melhor profissional, né? Agora, veja bem, temos um outro problema em parada. Você tem curso técnico de mecânico, curso técnico de eletricista, curso técnico até de instrumentista, mas não tem curso técnico para planejador, né? Não existe. verdade. Pode procurar, não tem. Então, o pessoal tá se especializando nos cursos que a gente dá. Por isso que eu dou tanto curso, acho, porque não tem, né? Então, é um problema. Esse é um problema sério mesmo e que merece nós, né, como atores aí da sociedade, a gente ir atrás dele. Bom, então, um dos problemas é esse. Acho que é o problema de qualificação. Aí você falou mais duas, como é que é? Desculpe que eu me perdi nas outras duas perguntas que você fez junto, Não, né? falando sobre essa questão de. Você já abordou dois itens, que é a questão da Dois. qualificação de pessoal e da regimentação de pessoas. E a A terceira. motivação. Não, a motivação você já falou. Estou falando sobre essa questão do pensamento das empresas. Por exemplo, né, nós temos o setor de papel e celulose, que as empresas entraram no convênio e elas organizam suas paradas de forma a desenvolver os fornecedores e ter espaço para todo mundo e não ter aquela briga pelo fornecedor, né? Uma situação bastante interessante. Acho que a indústria do açúcar e álcool tem alguma coisa parecida com isso também. Não tem. O problema do açúcar e álcool é que a safra é sempre mais ou menos no mesmo local, sabe? É. Na mesma época, né? Uhum. Existe sim um pouco de mão de obra do Nordeste que já a safra é um pouquinho diferente, então eles têm essa pequena flexibilidade, mas é pequena, não é? Sim. E nas petroquímicas, bom, petroquímica é o seguinte, quase tudo é Braskem, né? Uhum. Braskem ficou quase um monopólio, então ela mesma já faz esse naturalmente, né, entre as suas e também as refinarias da Petrobras mais ou menos faz a mesma coisa, né? Você sabe, né? Eu tenho um site manutenção.net e trabalho muito próximo do pessoal da Fractal, com essa questão do software que atenda às várias nuances que a gestão de ativos exige, né? Inclusive esses aspectos de preparação já de mais longo prazo, como é o caso das paradas. E uma questão fundamental é isso, essa questão do planejador ser também um negociador com fornecedores. Exatamente, exatamente. É isso aí. Porque assim, ó, Ele não é só uma visão interna, né? é claro, é claro. A gente. E tem uma coisa, viu, Paulo? Aí na Europa e nos Estados Unidos, são os dois lugares que a gente conhece mais, assim,
Pô, os caras tratam o fornecedor com muito mais grandeza, vamos dizer assim, do que aqui, né? Aqui tem lugares que tratam o fornecedor como o cocô do cavalo do bandido, né? Você já foi fornecedor de serviço, você deve ter, né? Eu lá no Passamos por Sul, poucas de boas. então, eu lá no Sul teve 4 anos que eu tive uma empresa de manutenção e engenharia elétrica e instrumentação. Então, eu sei bem, né? Tem uns caras que têm, assim, tem o rei na barriga, né? O cara. Isso é uma coisa que eu bato muito nos meus cursos, que são das empresas grandes. Falo, ó, gente, o trabalhador da contratada, ele é tão ser humano quanto a gente, pô. A gente não pode achar que é um ser inferior, como muitos caras acham. Não, Sim, que chegam até, a chegam até terceirização é uma são sub-humanos. Né? assim, e chega a verbalizar, inclusive, o cara chega a falar isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem mesmo que mudar. E eu queria Mas, fazer uma diga, propaganda sua aí, da nossa enquete, né? né? Esse é um outro problema nosso. Todo mundo quer ter dados dos outros, mas ninguém quer dar dados. Então, não fecha o negócio, né? Então, né, vamos fazer uma propaganda aqui para a turma responder a nossa enquete. Pode falar. Isso, nós estamos com uma pesquisa que a gente faz a cada 2 anos, né? Que foi feita pelo professor Luiz Verri, né? A referência internacional nessa área, e a pesquisa é exatamente sobre grandes paradas, para ver quais são não só os principais indicadores, mas as melhores práticas. Porque muita gente Isso, só pensa em indicador, mas tem as melhores práticas para a gente saber. exatamente. Ainda há pouco você citou a empresa lá do primeiro quartil, segundo quartil, são as referências que a gente tem de mercado, e essa pesquisa é muito importante. Mas vamos ver se a galera que está nos vendo colabora na pesquisa aí, né, Verri? É Mas isso aí. só para fechar essa nossa conversa aqui, Verri, gostaria que se estendesse, mas temos um compromisso de horário, que é a questão seguinte: a manutenção nos últimos anos, e nos últimos anos que eu estou falando é coisa de bem recente, 5 a 10 anos no máximo para cá, ela assumiu uma quantidade muito grande de outras responsabilidades que ela não tinha antes. Não tinha de papel firmado, né? Não estava dentro do compliance que a manutenção tinha que trabalhar, que é a questão ESG, Environment, Social and Governance, que é a questão social, como você já citou, a questão de gestão de Ambiental. resíduos, respeito ao meio ambiente, todas essas práticas que tem que estar, né, de acordo para a gente respeitar os stakeholders, né, os interessados, como você mencionou, Isso que aí. são as ONGs, os organismos governamentais, o público, né? Vai fazer uma grande parada, afeta a cidade como um todo, né? É isso mesmo. Muitas das vezes Meio mexe. antrópico, até bonito aí. Né, um incidente no ambiente antrópico, né? Que é Isso. as pessoas. E como é que tá? O pessoal está. Né? Inclusive, isso Olha, aumentou os custos da manutenção. então, mas eu queria dizer o seguinte, viu? Eu meti o pau aqui, né, na nossa estrutura, na nossa. Mas essa área de segurança e meio ambiente, eu vejo que nos últimos 10 anos, eu vou em muitas empresas, né, muitas mesmo, e eu vejo que melhorou bastante, viu, Paulo? Assim, a conscientização da própria gestão, né? É muito comum o pessoal não ter acidente mais em paradas, coisa que era impensável há 20 anos atrás, era impensável, né? Sempre tinha algum acidente, né? A gente torcia para não morrer ninguém, né? Agora não. Agora, assim, eu vejo um esforço muito grande das pessoas, mas muito grande mesmo, né? Da gestão, e isso está se espraiando para todo mundo. Então, é um ponto que eu acho que tá indo bem, na minha visão, né? Posso estar enganado, estou vendo uma partezinha só, tal, mas é isso. Essa conscientização da alta gestão é fundamental, né? Não vai haver no campo, lá na ponta, nenhum tipo de atividade se não houver realmente um trabalho firme, É, consciente da alta gestão, tendo isso como meta e objetivo, um valor da empresa, a é isso aí. questão do respeito ao meio ambiente e às pessoas, né? Ô, Verne, e Tá eu bom. queria agradecer muito a sua participação, a sua entrevista. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra para você contar mais um pouco dos causos aí, que você com certeza
vivenciou, tanto no Brasil quanto no exterior. E fico agradecido a você, porque tem muitos profissionais, muita gente no mercado não entende, né, que bons autores como você são fundamentais para um negócio chamado retenção do conhecimento. Ah, é. Porque, né, se você adquire tantas experiências e tantas coisas, e depois leva isso para o caixão, leva isso lá para 7 palmos Exatamente. abaixo da terra, muita coisa se perdeu. Então, eu agradeço muito e tenho esse agradecimento especial a fazer a você por essa facilidade com que você trabalha com as pessoas, você se disponibiliza, né? O caso não só dessa entrevista, mas toda a sua atuação profissional, a gente já se conhece há mais de 30 anos, É verdade. então eu sou um admirador do seu trabalho e agradeço a você e pessoas como, né, você citou Allan Kardec, vários profissionais aí, o Lafraia, outros profissionais que atuaram na manutenção. Eu sempre lembro do primeiro de todos, Lorival Augusto Tavares. Ah, esse é, esse é. Esse foi o Você sabe grande, que né? quando eu comecei no exterior, eu fui em vários lugares e falou: Ué, você é o novo Lorival Tavares? Não, não, eu conheço bem, meu, mas não sou o novo. Lorival Tavares, a figurinha carimbada, eu sou admirador. Eu costumo dizer, velho, que eu sou um mestre no assunto que eu faço, que eu tento lidar, mas doutor se chama Luiz Tavares, né? Luiz Augusto Tavares. Foi muito Então, engraçado. Lorival Augusto Tavares, Luiz não, Lorival. Amigo, muito obrigado. Qual é o conselho que você daria para quem tem que fazer uma preparação de uma parada de manutenção? Sua última colaboração. Disciplina e coragem. É isso aí. É, é Tá? isso aí. Tá bom, Verre. Muito obrigado. Muito Um obrigado abraço. mesmo. Para você que esteve conosco até este momento, meu muito obrigado. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Para mim foi muito. Eu sempre estou aprendendo com meu amigo Verre. E, essa é o Paulo Talks, né? A nossa série que é uma oferta, um patrocínio, uma gentileza da Fractal, o melhor software de gestão do momento, né? Tem tido grande investimentos, inclusive com inteligência artificial, a parte de interoperabilidade recentemente incorporada, é um parceiro do SAP também. A Fractal é realmente um software que eu recomendo e eu tenho muito orgulho de ser parceiro dessa empresa fantástica e eu tenho um desempenho excepcional junto ao mercado, trazendo grandes resultados para todos nós. Agradeço, então, novamente ao meu amigo Luiz Verri pela grande entrevista de hoje e vamos voltar ao assunto de gestão de ativos, amigo. É muito extenso, tem muita coisa para a gente conversar, trazer muitas e boas experiências. Obrigado a todos, obrigado a você, obrigado por todos os trabalhos que a gente recebe as comunicações. Um grande abraço a todos. Voltamos, Paulo Talks continua. Um grande abraço.